Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema o Evangelho Camaleão. Meus irmãos, o camaleão é um réptil muito conhecido no nosso meio. O camaleão tem algumas características que lhe são peculiares. O camaleão, ele usa de um recurso muito importante, a mudança de cor. O camaleão, ele se adequa à cor do ambiente. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos vivendo a época do Evangelho Camaleão. Pastores camaleões. E esses líderes estão diluindo a mensagem bíblica, dando ao Evangelho uma cor, uma tonalidade estranha para adquirir clientes para encher as suas igrejas. Os líderes camaleões fazem uso do entretenimento, da diversão, da recreação. Eles usam a recreação, o entretenimento, como ferramenta para crescimento de suas igrejas. Precisamos entender que em nenhum local das Escrituras a ênfase é sobre entretenimento. Pelo contrário, em todas as Escrituras a ênfase é no arrependimento, é na confissão de pecado, é na santidade, é na renúncia. A ênfase em todas as Escrituras é a vigilância espiritual, é a obediência, é a separação contundente do mundo. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela não faz cócegas nos nossos ouvidos. Pelo contrário, a palavra de Deus, ela inflige os ouvidos, ela os queima. O modelo bíblico sempre é corrigir, repreender, trazer convicção de pecado, exortar, encorajar e salvar. Esse é o modelo bíblico, e não a recreação, e não o entretenimento. Os camaleões, eles têm uma característica que lhe é muito própria. Por exemplo, ele tem dois olhos que podem simultaneamente olhar um para a esquerda e o outro para a direita. Essa é uma característica que só o camaleão tem. Um olho, ele pode ser colocado lá na ponta esquerda e o outro olho na ponta direita. Ou seja, os camaleões conseguem mover um olho para um lado e esse olho ficar em um lado e o outro olho ficar no outro lado. Assim são os pastores camaleões. Eles têm um olho voltado para o Evangelho e o outro olho voltado para o mundo. Ora, eles estão no santo, ora, eles estão no profano. Ora, eles querem servir o diabo e Deus simultaneamente. E isso é contraproducente. Os líderes camaleões, geralmente eles dizem assim: se Jesus estivesse em nosso meio, Jesus iria ao encontro das pessoas que estão nos bares, que estão nas boates. Jesus se assentariam ali no meio dessas pessoas e beberiam o que aquelas pessoas estavam bebendo. Meus amados irmãos, Tiago é muito claro. Ele diz: não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quiser ser amigo do mundo, diz Tiago, tornar-se-á inimigo de Deus.
Portanto, meus irmãos, é essa época que nós estamos vivendo. E esses líderes camaleões, eles estão adaptando as suas igrejas à cor, à tonalidade do mundo. E ali naquelas igrejas camaleões, tem de tudo nessa igreja. Lá tem academia, lá existe a quadra poliesportiva, tem um salão de jogos, tem a home theater, ali tem a yoga para Jesus, o boxe para Jesus, ali se faz rifas, se faz bingos, se vende cartela para sortear casa, apartamento, vende-se cursos eclesiásticos. Então é isso que está acontecendo. A igreja tornou-se um clubão nessas igrejas que eu chamo de igrejas camaleões. Então, para esses pregadores camaleões, a prioridade da igreja não é a santidade, não é a separação do mundo. Para eles, a igreja tem que trabalhar a koinonia filosofal no mundo da diversidade. É por isso que eles pregam o evangelho meloso, o evangelho infantilizado, fantasioso, carregado de ilustrações sentimentais. Meus irmãos e minhas irmãs, se nós pudéssemos medir, pesar, se nós pudéssemos pesar os conteúdos bíblicos dos sermões desses líderes camaleões, o peso não daria maior que o peso de uma agulha, não daria maior do que o peso de uma borboleta, porque seus sermões são pífio em termos de conteúdo bíblico. Seus sermões estão em torno, no sentido assim, como elevar a sua autoestima, aceite a si próprio, como aumentar o seu auto-amor. Há poder nas suas palavras, creia em você mesmo, descubra o seu potencial. Essas são as temáticas das igrejas que são regidas, comandadas por líderes camaleões. Na verdade, nós não vemos nada nessas igrejas de condenar as iguarias do mundo. Outra característica do camaleão é que o camaleão se alimenta de insetos. A principal refeição é inseto. E para captar o inseto, o camaleão usa de um recurso muito importante que eles têm: uma língua comprida, elástica e pegajosa. E é assim que esses líderes camaleões procedem. Os pastores camaleões, através de sua língua alongada, elástica e pegajosa, eles ludibriam os seus ouvintes. Eles conquistam o ouvido dos seus ouvintes e enganam o coração dos seus ouvintes com palavras melosas, com palavras românticas, com palavras persuasivas. Contar piadas no púlpito, contar anedotas no púlpito, ser gaiato no púlpito, prometer sucesso material aos ouvintes, dizer revelações bombásticas na hora do culto, é a prática, é a ordem dos cultos nessas igrejas camaleões. Meus irmãos, o mais grave nessas igrejas é que a membresia dessas igrejas sabem do que está escrito na Bíblia, muito vagamente, mas conhecem alguma coisa de fé, mas a membresia não tem mudança de vida. Não nada demonstram de vida, de mudança de estilo de vida. A outra característica do réptil camaleão é que eles
gostam de viver em árvores, gostam de andar por cima de galhos de árvores. Metaforicamente, as árvores significam que os pastores camaleões são orgulhosos. Eles gostam de estar no topo, eles gostam de holofote. Essa é uma característica dos pastores camaleões, tal qual é uma característica dos camaleões. Gostam de estar sempre por cima. Meus irmãos, aí Jesus vem na contramão e diz: o maior entre vós seja como o menor. Esses homens esquecem de que o trono de Cristo não foi uma poltrona confortável no centro da plataforma da igreja. Não. Esses homens esquecem que a coroa de Cristo não foi de ouro, foi de espinho. Esses pregadores camaleões esquecem de que o palácio de Cristo foi uma manjedoura, foi uma carpintaria, e foi uma manjedoura, foi um berço cercado de moscas e estercos. Meus irmãos, minhas irmãs, que Deus salve a sua igreja dos pastores camaleões. O verdadeiro evangelho é o evangelho que não toma a tonalidade do mundo, não toma a cor do mundo. O evangelho verdadeiro, ele não se identifica com ostentação. Que o Senhor lhe abençoe nesta hora, a você e toda a sua família. É o meu desejo para você nesta hora e toda a sua família. Que o Senhor seja louvado nesta hora, em nome de Jesus. Amém e amém.